Então vamos lá, aqui nós temos os 4 exemplos do material em PDF, né? A resolução, como eu disse anteriormente, está pronta para vocês, eu só vou aqui tentar comentar algumas coisas, né? Então o primeiro exemplo diz assim: um capital de R$200 foi aplicado em regime de juros compostos a uma taxa de 20% ao mês. Calcular o montante desta aplicação após 3 meses. Então um exemplo bastante imediato, né, onde a gente sabe lá que a gente tem um capital de R$200, uma taxa de 20% ao mês, e não é importante ainda lembrar, nunca é demais lembrar, né, que a gente continua escrevendo a nossa taxa na forma unitária, então aquele 20% ao mês tem que ser escrito como 0,20, o 20 tem que ser dividido por 100, né, e nós temos lá um tempo de 3 meses. Eu destaquei ali em vermelho, onde está escrito ali, que como eu tenho uma taxa de 20% ao mês, isso quer dizer que ao final de todo mês eu tenho que aplicar juros ao capital, e a minha aplicação dura 3 meses, né? Isso quer dizer que serão feitas, durante o período da aplicação de 20% ao mês, 3 capitalizações, né? E é justamente o que está escrito ali na fórmula. Se o montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado na n, eu posso escrever que eu tenho ali 200 vezes 1 mais 0,20 elevado ao cubo, né? E aqui a gente vai fazer a primeira parada na resolução, digamos assim, para a gente lembrar, né, como é que a gente vai fazer isso operacionalmente falando, utilizando a calculadora científica, né? Eu coloquei do lado do 3 ali, se vocês tomarem nota, 4 quadradinhos, né, para dizer que na calculadora de vocês a exponenciação vai ser feita com uma dessas 4 teclas, né? Por isso eu reforço aqui, se acostume a utilizar sempre a mesma calculadora. Cada calculadora tem uma tecla diferente, né, que faz a mesma operação, mas com teclas diferentes. Então pode ter ali, né, o acento circunflexo, pode ter x elevado na y, pode ter y elevado na x, ou pode ter x ainda elevado a um quadradinho, ou seja, que você pode escolher o expoente que você vai fazer, né? Resolvam sempre primeiro o que está dentro do parênteses, ou seja, 1 mais 0,20, 1,20, e depois elevem ao cubo, né? E na linha de baixo, então, já tem ali o nosso resultado. 1,20 elevado ao cubo nos dá 1,728, né? E aí, de novo, eu faço uma parada para vocês lembrarem de uma coisa. Sempre que eu tenho, né, a observação do que está escrito dentro desse parênteses, excetuando 100%, que é o capital que eu apliquei, o que exceder 100% dentro desse parênteses é o que eu tenho de juros acumulados. Neste caso aqui, se a gente olhar, eu tenho 728, né, 0,728, que equivale a 72,8%. Eu posso dizer então que numa aplicação de 20% ao mês durante 3 meses, ao final dessa aplicação, o meu capital aumentou em 72,8%. Né? E aí eu tenho então os R$ 345,60 como resultado desta operação. Tá? Bom, vamos seguir no segundo exemplo então. Se vocês quiserem, acompanhem aí no material de vocês, né? O segundo exemplo diz o seguinte: calcular